pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 27 de junho de 2023. O mercado opera misto agora de manhã, refletindo as novas sinalizações de estímulos da China e de olho no fórum dos bancos centrais que está acontecendo na Europa. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou sem direção única, o destaque na região ficou para a China, que informou que deve anunciar novas políticas de expansão para aumentar a demanda doméstica. O governo chinês ainda disse que o país segue na direção correta para atingir a meta de crescimento, que é de 5% para esse ano. Com esse comunicado, as bolsas lá na China fecharam em alta, enquanto no Japão o fechamento ficou negativo. Indo para a Europa, lá o viés é de alta, o mercado europeu está de olho no Fórum do Banco Central Europeu, que tem a participação de vários banqueiros centrais de todo o mundo. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, voltou a reforçar que a inflação da Europa deve ficar mais alta por mais tempo. O grande destaque desse fórum deve ser amanhã, quando vai ter num painel a presença do Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco Central da Inglaterra e do Japão, todos juntos e devem comentar suas expectativas sobre inflação e juros no mercado global. Indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento ficou negativo. Lá em Nova York, o Dow Jones caiu 0,04, S&P caiu 0,45 e o Nasdaq fechou com uma queda maior, caiu 1,16%. O mercado americano ontem operou com viés negativo, ainda precificando o aumento nas expectativas sobre novas altas de juros, que foi a sinalização do presidente do Fed, do Jerome Powell, nas suas falas no Congresso americano na semana passada. Os investidores por lá também monitoraram os desdobramentos lá na Rússia, depois do motim que o presidente russo Vladimir Putin acabou enfrentando nesse final de semana, o que intensificou o clima de cautela. Nessa semana por lá, o mercado deve ficar de olho nos dados de atividade, destaque para revisão, melhor dizendo, do PIB desse primeiro trimestre de 2023, que vai sair na quinta-feira, e também indicadores de inflação, com destaque para o PCE, que sai na sexta-feira. Hoje, lá na agenda americana, sai às 10h30 da manhã o relatório de bens duráveis, mais tarde, às 11 horas, sai o relatório de confiança do consumidor referente ao mês de junho. Nesse mesmo horário, às 11 horas, também saem os dados de novas moradias referente ao mês de maio. Vamos atualizar os índices agora, S&P Futuro está subindo 0,17%, lá na Europa o Eurostock 600 está caindo 0,11% agora. Lá em Londres, o FTSE está subindo 0,06%, lá no Japão o Nikkei fechou com queda de 0,49% e o índice de Xangai lá na China fechou com alta de 1,23%. Índice de mercados emergentes com alta de 0,33% agora, DXY, o dólar index, caindo 0,010%, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos sobe 0,46%, cotado a 3,73% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,62%, o petróleo opera em queda. Petróleo WTI caindo agora 1%, cotado a $68,66 o barril, enquanto o petróleo Brent está caindo 0,93% e está cotado a $73,64 o barril. Petróleo que virou para queda depois de operar em alta ontem, reflexo aí do aumento das tensões no conflito entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, o minério de ferro fechou com uma forte alta lá na China, depois que aconteceu esses comunicados de que o governo chinês deve implementar novas medidas de estímulos. Lá em Dalian, o minério disparou, fechou com uma forte alta de 4,11%, ficou cotado aos $114,17 a tonelada. O universo de criptoativos também opera com alta nas últimas 24 horas. O Bitcoin acumula uma alta de 1,48%, está cotado a $30.660 agora. O Ethereum sobe 0,6% e está cotado a $1.887. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa recuou, caiu 0,62% e fechou nos 118.243 pontos. Dólar também fechou o dia com queda, caiu 0,2%, ficou cotado aos R$ 4,76. Ontem o Boletim Focus veio com mais uma vez uma melhora nas expectativas de inflação para esse ano, que caiu de 5,12% para 5,06%. Para o ano que vem, as expectativas também caíram, caiu de 4% para 3,98%. Ainda assim, o dia por aqui ontem ficou contaminado pelo sentimento de cautela do mercado internacional. O destaque do lado negativo foi a Localweb, que caiu 10%, bastante pressionada pelo relatório do JP Morgan, que cortou a recomendação para neutra nas ações da empresa de tecnologia. Do lado positivo, quem performou bem e ajudou a segurar o Ibovespa foram as ações da Petrobras, que saiu bem com a notícia de que a empresa conseguiu fazer a emissão de títulos offshore no valor de 1,5 bilhões de dólares, com vencimentos em 10 anos e uma taxa de 6,62%, segundo notícias da Bloomberg. Além disso, a empresa também foi ajudada pela cotação do preço do petróleo, que ontem ficou no positivo.
A Vale também performou bem, fechou com uma leve alta de 0,21%, mesmo com a queda do minério de ferro lá na China, que aconteceu ontem. O destaque na nossa agenda hoje vai ficar para a ata da última reunião do Copom, que deve sair hoje e deve dar mais detalhes sobre a decisão de juros, que foi a manutenção da taxa Selic nos 13,75 na semana passada. Fora isso, hoje também sai o IPCA 15 de junho, com projeção de mercado esperando estabilidade na comparação mensal, que deve fazer o índice bater o patamar de 3,39%, melhor dizendo, na leitura anual. Bom, finalizando aqui, segundo o jornal Valor Econômico, o presidente Lula estaria avaliando usar o BNDES para financiar exportações brasileiras para a Argentina e subsidiar a construção de um gasoduto no nosso país vizinho. Essa seria uma ação de parte aí de um plano que seria composto por 100 ações estratégicas para melhorar a integração entre Brasil e Argentina. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Grande abraço, valeu e até amanhã.